Graças e paz, meus irmãos. Amém. É um dia de muita alegria. Nós estamos compartilhando hoje com vários irmãos. Nós aqui da Igreja Evangélica Batista do Crispim, dia da posse do pastor Sandro, e com certeza nós vamos estar passando aqui um tempo muito agradável na presença do nosso Deus. Amém? Amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 126. Também vai estar sendo projetado lá no W Show. Eu creio até que é melhor nós vermos lá juntos, porque daí fica numa versão, todos com a mesma versão. Eu convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Todos aqueles que puderem. Nós vamos estar lendo esse salmo. Eu vou ler o primeiro versículo, depois eu gostaria que a igreja toda estivesse lendo o versículo 2, depois eu leio o 3, a igreja o 4 até o verso 6. Eu leio o primeiro versículo, depois a igreja pode ler o segundo versículo junto. Nós vamos ler todo o salmo. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém. Gostaria de pedir para o Jonas que voltasse no versículo 3. Isso. Gostaria que todos nós possamos dizer juntos esse versículo. Vamos falar todos juntos. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Amém. Amém. Você pode se assentar, por favor. Vamos estar orando ao nosso Deus nesse momento. Eu gostaria de estar pedindo para o pastor Zilt, da Igreja Batista lá no Jardim Maricá, que ele venha até a frente, por favor, pastor Zilt. Queria pedir para que ele estivesse orando, fazendo essa oração nesse momento. Antes do pastor Zilt orar, só queria, o irmão Carlos me avisou agora, tem um Honda Civic. É um Honda 6222 com vidro aberto. Com vidro aberto lá fora, um Honda 6222. Se alguém puder ir lá para estar fechando o vidro. Pastor Zilt, por favor, faça essa oração. Vamos orar, queridos, para as nossas contas, vamos falar com Deus. Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós louvamos, ó Deus, mais uma vez, na beleza da Tua santidade. Nós o glorificamos e declaramos que Tu és santo. Bendizemos o Senhor, ó Deus, pelo Teu grande amor revelado a nós, na pessoa do nosso
nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos incluiu em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus o Senhor nos transformou. Glória somente a Ti. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos, ó Deus, aqui, juntamente com os irmãos deste templo, Pai, com o propósito, ó Deus, de dar posse ao novo pastor, o pastor Sandro. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos cultuar o Senhor e ser grato a Ti, ó Deus, por essa rica oportunidade. Pai, nós rogamos o Senhor que o Senhor receba toda a nossa devoção, toda a nossa adoração. E ainda, Pai, juntamente com os irmãos, nós suplicamos a Ti que o Senhor continue a acrescentar na vida do pastor Sandro, Deus, mais sabedoria, mais habilidade. Esteja, Deus, abençoando mais o Teu servo, além de tudo aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, porque nós estamos felizes, porque o Senhor trouxe o novo pastor dessa igreja. Pai, nos ajude nessa caminhada santa, que a igreja aqui, bem como o pastor, tenha um casamento feliz, e que essa igreja, Deus, continue a multiplicar e a ganhar muitas vidas para o reino dos céus. Pai querido, no precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Gostaria de estar chamando o conjunto Santuários. Eles vão estar louvando a Deus, cantando louvor ao nosso Deus nesse momento. E enquanto os irmãos do grupo Santuário estão vindo à frente, eu gostaria de estar agradecendo em nome da nossa igreja, em nome da Igreja Evangélica Batista aqui no Crispim, a presença de cada um daqueles que estão aqui nessa noite, por estarem compartilhando conosco desse momento de alegria. Talvez aqueles que nos visitam nessa noite, que você possa se sentir bem aqui no nosso meio. Você é muito bem-vindo aqui nessa noite, e também para estar participando dos cultos e das programações aqui da nossa igreja. Que você se sinta bem, que você possa estar compartilhando hoje aqui conosco desse momento de alegria. Graças e paz, amados irmãos, com muita alegria que aqui estamos para juntamente louvarmos ao Senhor e agradecer ao Senhor por esta igreja e pela vida do pastor Sandro, que muito nos alegrou aqui estar. Nós vamos cantar 2 hinos. O primeiro hino, o estandarte desta igreja, né? E o segundo, as margens do Jordão. Somos nós o seu show.
Obrigado aos irmãos do Conjunto Santuários. Deus continue abençoando o ministério dos irmãos em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar o pastor Abidiel para vir até a frente. Nós vamos estar orando mais uma vez. Por favor, pastor Abidiel é o secretário executivo da nossa associação. Eu queria estar pedindo para que ele orasse também. Nesse momento, pastor Abidiel, desse uma palavra de gratidão a Deus por esse momento. O pastor Abidiel vai falar um pouquinho, mas foi um pastor, foi um irmão que compartilhou alguns momentos aqui conosco. Queria pedir que o pastor dê uma palavra e também depois fazer uma oração, por favor. Graças e paz, amados. Noite feliz, noite abençoada. Uma noite esperada, sonhada pelos irmãos, e com certeza Deus tem abençoado essa igreja com o seu novo pastor. Nós queremos trazer um abraço da Agronevares, da nossa associação, o pastor Valdomiro, nosso presidente, assim como eu essa semana foi cometido da dengue, e ele se recupera, pois a dele foi dengue hemorrágica, que eu ainda estou me levantando e não poderia deixar de vir aqui para dar um abraço ao pastor e a essa igreja querida. Nós queremos ser pastor, igreja, continuamos sempre dispostos, disponíveis, assim que os irmãos necessitarem e se necessitarem da nossa associação. Com certeza quero até aproveitar para dizer que nós temos uma programação no dia 26 de abril, o último sábado desse mês,
a nossa conexão missionária local, da nossa região. Contamos com a presença da irmã Márcia, missionária da Junta de Missões Nacionais, que já nos apoiou tantas vezes ali no pacto, no vale que nós fizemos, e também na área de capelania, hospitalar, o pastor Fernando Siqueira, e ainda um irmão, um evangelista de São Paulo, ele trabalha no presídio de Pinheiros, vai estar falando sobre capelania prisional. Então nós queremos já convocar essa igreja, pastor, e as demais igrejas que representaram para que se mobilizem. Nosso desafio é que cada igreja deve pelo menos 5 a 6 membros, para a gente estar capacitando os irmãos a fazer um trabalho importante, tanto na área de capelania escolar, como capelania prisional e, evidentemente, o evangelismo em missões urbanas na nossa região. Então vamos mobilizar o nosso pessoal, e nós queremos, já deixamos de disponibilizar no Face, pelo e-mail, os pastores, para que os irmãos interessados nos procurem. Ok? Parabéns, igreja. Vamos orar então nesse momento. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite tão especial na vida do teu rebanho, na vida desta igreja, Senhor, do pastor Sandro e sua família. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem movido ambos os corações a estarem unidos através deste momento solene de posse, Senhor, aquilo que o Senhor tem proposto em seus corações, ao pastor de levar a termo a tua obra, de pastorear, de cuidar do seu rebanho e da sua igreja também, de amar o seu pastor, respeitá-lo e ajudá-lo na sua obra, ó Deus, na evangelização desse bairro. Toma em tuas mãos, ó Deus, esse ministério, assim como nós temos já intercedido para essa igreja, na vinda de um novo pastor. Deus, que seja um ministério profícuo, um ministério abençoado, que, ó Deus, no abrir dos seus lábios haja como os lábios do salmista, o ardor da tua palavra, o fervor, Senhor, no seu coração, para, ó Deus, apresentar um doce tema. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sandro e sua família. Capacita o teu servo, usa poderosamente. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar chamando o Ministério de Louvor da nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista do Crispim. Nós vamos estar adorando a Deus nesse momento. Boa noite, irmãos. Gostaria que a gente se colocasse em pé nessa hora, para que nós possamos, através de uma canção que é abençoada, que fala sobre festa, sobre alegria, nós possamos adorar o nome do Senhor nessa noite, queridos. Realmente é uma noite muito especial. O Senhor, Deus, Ele sabe o quanto nós ansiamos a cada dia pelas respostas dEle. E realmente Deus tem sido fiel a cada dia, como Ele sempre foi e sempre será. E você possa cantar essa canção, querido, que diz: hoje é um tempo de festa, é um tempo de louvor. Todo dia é dia de adorar o Senhor, né? Que você possa, com toda a alegria no teu coração nessa noite, fazer isso. Realmente glorificar o nome do Senhor através da tua voz, das tuas palmas. Yes,
Gostaria de estar deixando nesse momento, antes de estar chamando o pastor Wellington à frente, depois ele vai estar trazendo a mensagem do sermão dessa noite. Eu gostaria de estar deixando aqui em nome da nossa igreja um agradecimento pela vida do pastor Wellington. Ele caminhou, teve uma caminhada aqui conosco, passou um tempo conosco, e foi muito bom passar esse tempo aqui com o pastor Wellington. Com certeza o apoio que ele deu a cada um de nós aqui, que Deus continue usando esse homem de Deus para a honra e para a glória do Senhor. Também é difícil, não tem como nós esquecermos de alguns irmãos também que vieram junto com o pastor Wellington, também que nos abençoaram. O irmão Wesley, que esteve nos auxiliando aqui com o som, junto também depois, um tempo depois, o irmão William também esteve aqui nos ajudando muito. Também o irmão Danilo, alguns domingos, vários domingos ele esteve aqui conosco pregando a palavra de Deus. Deus abençoe também a vida dele. Também o irmão Fábio. E eu não sei se todos esses irmãos que eu disse estão aqui hoje. O Fábio eu não vi, eu vi o Danilo, o William. Ah, tá, o Fábio está de serviço. Mas eu gostaria de pedir, por favor, estou vendo o Danilo e o William, o pastor, estou vendo aqui. Para eles ficarem em pé, por favor. Com certeza também representando esses irmãos, também junto com o Edson, que passou um tempo aqui conosco também, esteve aqui conosco um tempo. Eu gostaria de pedir para a igreja que desse uma salva de palmas para esses irmãos em nome de Jesus. Nós somos gratos por essa igreja, a PIB de Moreira César. O irmão Fábio acabou de chegar. Mas eu disse no começo, quando o pastor Wellington chegou aqui para nos auxiliar, eu não conhecia o pastor Wellington, conhecia bem de longe. Meu pai conhecia o pastor Wellington. Sempre quem não me conhece, com certeza já conhece meu pai. Na minha vida sempre é assim. Meu pai é bem conhecido aqui na cidade, mas eu sei que o pastor Wellington conhecia meu pai, conhecia uma pequena parte da minha família, mas estava aqui tão próximo da gente, nos abençoou de uma forma tão grande. Eu agradeço em nome da nossa igreja ao pastor Wellington. Eu gostaria de estar chamando ele à frente, ele vai estar trazendo a palavra do Senhor essa noite aos nossos corações. Meu desejo é que a graça, a paz de Cristo esteja presente sempre em cada vida, hoje e sempre. Meu desejo é que a graça, a paz de Cristo esteja sempre presente em cada vida, aqui, hoje e sempre. Amém. Quero convidar meus amiguinhos, venham aqui à frente. Vocês estarão agora participando do culto infantil e vocês vão estar de que idade? De 0 a 8? Isso aí, então todos os meus amiguinhos de 0 a 8 anos, venham aqui, nós vamos orar com vocês. É muito bom estar com vocês aqui na casa do Senhor. Pode vir, todos os amiguinhos. Olha só, isso é bom, pastor, até de gravatinha também, ó. Vem, todos os amiguinhos, né? A Júlia, eu conheço vocês, de algum lugar. Vem cá, Jonas. Isso. Aqui também, né, linda? Vamos orar ao Senhor, tem muito filho aqui, cuidado para não cair. Tem mais alguma menina aqui também? Vamos orar, pode ficar aqui na frente, né? Feche os seus olhos e vamos agradecer ao Senhor por essas vidas. Pai, como é bom poder ver os pequeninos na tua casa, como é bom saber, ó Deus, que os seus pais trouxeram, ó Deus, cada criança no melhor lugar do mundo, na tua casa, aos teus pés. Obrigado, ó Deus, pela vida das professoras. Usa-as, ó Deus, que elas falem da tua palavra, na linguagem das crianças. Obrigado porque elas não serão o futuro da igreja, mas elas já fazem parte do nosso presente, já brilhando a nossa igreja e com certeza serão também o futuro da igreja. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.
Queridos, como eu sempre falava com os irmãos, nós esperávamos esse dia chegar em que pudesse estar aqui passando a palavra e o ofício geral da igreja para o novo pastor. Mas eu não esperava que ele fosse o meu auxiliar, né? E alguém sempre fala: o pastor trouxe seminarista para cá para assumir a igreja, né? E de forma alguma eu coloquei nenhum seminarista aqui para assumir a igreja. E de fato nem o pastor auxiliar, ele veio aqui para me ajudar no trabalho aqui, né? E eu falei que eu ia acabar de arrancar o resto dos cabelos dele se viesse para cá. Ainda falta um pedaço, né? Mas eu sei que se ele veio aqui, tudo isso é mão do Senhor. Eu quero agradecer em nome da Primeira Igreja Batista pela sua amizade, pelo seu cuidado, pelo trabalho que vocês têm comigo ali, praticamente um ano, junto com a Primeira Igreja Batista em Moreira César. Eu nem falo que ele era pastor auxiliar, eu falo que era pastor adjunto, né? Estávamos sempre juntos, conversando, e vamos continuar conversando e tomando café naquele lugar secreto, que só eu e você sabemos onde que é. Ninguém vai saber, a não ser que pegar a gente no prazo do dia, né? Tomando café num lugar bem retirado, onde nós podíamos conversar, chorar juntos, orar, e vamos continuar fazendo isso. Marete, parabéns pelo seu aniversário, né? Antes de ontem, Deus abençoe sua vida, os filhos também, né? Tiago, Marcelo, acertei. Mateus, aí. É que ele deixou a barba crescer, é diferente, né? Eu nunca reconheceu, né? Deus abençoe vocês, que vocês sejam sempre instrumentos de Deus. E saibam que a nossa igreja ama vocês, em nome de Jesus. Eu queria convidar todos os irmãos da Primeira Igreja Batista de Moreira. Por favor, fiquem em pé. Pastor Sandro, por favor, fiquem em pé também. Aqui está um grupo da Primeira Igreja Batista de Moreira, de Marlete também. Eu gostaria que a Primeira Igreja Batista dissesse para vocês o seguinte: Pastor Sandro e Marlete, nós chamamos em nome de Jesus. Vamos falar? Pastor Sandro e Marlete, nós chamamos em nome de Jesus. Nós chamamos em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Pode se assentar. Eu quero convidar a todos os irmãos, abram sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 22, a partir do verso 39. Eu quero compartilhar com os irmãos algo muito importante na vida de Jesus, principalmente no momento mais difícil da vida dele aqui na terra. Evangelho que escreveu São Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 39. Se há alguém do seu lado que não tem a Bíblia, ofereça para que possamos juntos ler uma porção da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 39. Diz assim a palavra do Senhor: E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava. E dizia: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe o anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo de grande tristeza. E disse-lhes: Por que estão dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Queridos, o que você entende pela palavra excelência? Alguns vão dizer que excelência no mundo empresarial é buscar a melhor qualidade nos seus produtos. Outros vão dizer que excelência é buscar a melhor qualidade no atendimento ao cliente. Mas eu vejo que excelência, diferente do que a maioria pensa, não é perfeição. Não é simplesmente dar o melhor atendimento, mas pensando no âmbito espiritual, é buscar melhorar-se a cada dia nas pequenas coisas, não nas grandes coisas. E sabe o que eu acho mais interessante? Que buscar a excelência não é um conceito novo.
Quando nós olhamos para a história da filosofia, Aristóteles disse uma vez: nós somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas é um hábito. Logo, eu preciso viver a cada dia em busca de uma vida excelente. Meus queridos irmãos, querida igreja Crispim, que estão hoje celebrando ao Senhor, para mim, excelência é um compromisso irreversível com o aprendizado. Trabalhar com excelência significa fazer o melhor possível, utilizar as oportunidades de Deus e fazer dessas oportunidades momento de se dedicar e dar o melhor. E na verdade, quando vivemos a excelência, nós aproveitamos cada oportunidade, nós fazemos daquilo que Deus tem dado em nossas mãos o melhor, com toda dedicação, com todo amor, com todo carinho, sem desejo nenhum de holofote, mas apenas para que o nome do Senhor da igreja, Cristo Jesus, seja sempre exaltado. Meus queridos, o que temos feito com a oportunidade que Deus tem nos dado como igreja a cada dia? Oportunidade de vivermos bem uns com os outros, oportunidade de vivermos bem com a nossa família, oportunidade de nos envolvermos mais com a nossa igreja, porque muitos na igreja ficam uns trabalhando, outros criticando e aqueles do meio comendo pipoca. Vamos ver quem vai ganhar esse negócio. E isso é uma lástima. São oportunidades jogadas fora. Ah, agora tem pastor novo, então agora eu vou trabalhar. Então eu só trabalho porque tem pastor. Isso é um problema. Isso não é viver a vida cristã com excelência. Como eu e você estamos usando a nossa vida cristã diariamente, como igreja de Cristo, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas de segunda a segunda. É incrível, porque parece que nesses dias nós só conseguimos servir a Deus com excelência se tudo estiver bem na nossa vida. Se as lutas não aumentarem, opa, vou servir a Deus. Se as afrontas não surgirem, vou servir a Deus. Se as decepções dentro da igreja não aparecerem, vou servir a Deus. Mas se surgirem, eu não fico mais aqui. Não, só tem lutas nesse lugar. Aqui nesse lugar eu não concordo com fulano. Me magoaram, então eu estou fora. O que é viver com excelência a vida cristã? Querido, se o ministério só tiver pessoas falando: olha, já não gostei desse pastor, ele ia parecer ser tão bonzinho, mas agora está meio duro, a mensagem dele está mais dura, está mais rígida sobre nós, eu acho que é melhor trocar de igreja. Aonde está a nossa excelência de cristianismo? Se nós estamos apenas querendo aquilo que nos agrada. Normalmente, a primeira coisa que muitos fazem quando enfrentam algum problema é abandonar tudo. Pensa no casamento. Quantos casais hoje estão se separando porque estão enfrentando lutas? E a primeira palavra que vem, que é diabólica, na mente é separação. Quantas pessoas pensam: não vou ficar mais na igreja, hoje tem várias igrejas, cada esquina encontra uma, deixa eu encontrar uma que me agrada mais. Não é assim que acontece? Abandonar relacionamentos, amizades, igreja, tem sido algo comum. Aliás, o ser humano está perdendo a identidade com Deus. E assim, nós vamos passar o resto da vida fugindo, mas não servindo a Deus com excelência. Essa passagem de Lucas nos mostra os momentos difíceis que Jesus passou nessa terra. E eu entendo que Jesus foi o nosso mestre por excelência. E nada melhor do que estudar a vida de Cristo no momento de grande tensão que ele teve prestes a ir para o Calvário. Como Cristo pôde demonstrar uma vida excelente diante de Deus, como os discípulos demonstraram uma vida tão fraca diante de Deus no Getsêmani, no lugar que tem um nome muito bonito, mas um significado muito doloroso: prensa de azeite. Foram os momentos que Jesus passou, que Jesus colhe algo que ele não plantou. Jesus decide desde a eternidade a pagar o preço do seu pecado, do meu pecado, do nosso pecado. Jesus resolveu colher as consequências do pecado da humanidade, e ele vai até a cruz resoluto, ele vai até a cruz ciente de que ele já tinha vindo a este mundo e o seu fim seria a cruz. Mas Cristo também tinha a parte humana. Ele era 100% homem, e nesse momento ele fica tão fragilizado, porque quando ele mais precisava da sua igreja, dos seus discípulos, do seu lado, os discípulos
estavam dormindo, e pior, de tristeza. E é aqui que eu quero pensar com os irmãos, como que a igreja pode abençoar o seu pastor, servindo a Deus com excelência, mesmo diante das tribulações. Vou repetir. Como a igreja pode abençoar o seu pastor, servindo a Deus com excelência, mesmo diante das tribulações. Eu quero ser bem breve e quero dizer aos irmãos pelo menos 3 questões que abordam esse texto. A primeira delas, eu entendo que a igreja serve a Deus com excelência, abençoando o ministério pastoral, mesmo diante das tribulações, como a igreja não desanima nos momentos de crise. Todos juntos vamos dizer, quando a igreja não desanima nos momentos de crise. É mentira dizer que nós nunca vamos ter crise, nunca vamos ter problemas. Todo trabalho eclesiástico tem problemas, tem dificuldades. Nem sempre você vai concordar com algumas coisas, mas você sabe de uma coisa: você não pode desanimar. A igreja que Deus te deu é a igreja que você tem que lutar, zelar, amar, respeitar e abençoar o seu pastor. Veja o que diz o verso 39, diz que, como de costume, ou seja, Jesus tinha costume de estar ali, fazendo o quê? Orando. E ele foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Até aqui, ótimo. E chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Jesus se afasta deles uma pequena distância, com um tiro de pedra, ajoelha e começa a orar. E Jesus então começa a conversar com o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da ira de Deus estava sobre Cristo, mas ele fala: mas contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Eu acho interessante ler esse texto, queridos, que Jesus aqui está sentindo a dor que era para eu sentir. Ele estava sentindo a dor que era para você sentir. A nossa dor, a nossa culpa. Era muito pesado para o emocional de Cristo ter que ser punido por algo que ele não cometeu. Era muito pesado para Jesus ver a sua vida passando e agora com dor, sentindo tristeza por causa da nossa vida errada diante de Deus, sem ele ter tido culpa alguma. Será que nós suportaríamos hoje enfrentar ou pagar por um erro de outras pessoas, mesmo sabendo que nós nos colocamos à disposição para pagar aquele erro? Eu acho que ninguém gostaria de fazer isso, assumir uma culpa que não é sua. Será que você suportaria saber que as pessoas estão vivendo uma vida errada, fazendo coisas erradas, e você que nada fez de errado tem que pagar por aquilo que as pessoas estão fazendo? E o que me chama a atenção aqui é que as pessoas não pensaram 2 vezes, logo depois, para dizer para Pôncio Pilatos: crucificam-no, crucificam-no. As mesmas pessoas que tempo atrás disseram: Hosana, seja bendito aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, eu fico pensando como o ser humano muda de ideia rapidamente. Hoje é Hosana, amanhã crucificam. E a única questão que nós temos que verificar é que mesmo sem ter feito nada de errado, Jesus não foge. Mesmo enfrentando essa angústia, ele sabia o que ele iria passar, ele sabia das bofeteadas, ele sabia das chicotadas, ele sabia dos pregos, ele sabia que ia ser furado, rasgado, humilhado naquela cruz. Ele sabia que aqueles discípulos que estavam ao seu lado iriam virar as costas para ele, iriam abandoná-lo, e mesmo assim, Jesus naquele momento ele encara aquele problema, ele não foge, ele não desanima, ele até pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, seja feita a vontade dos céus. Meus irmãos, quantas vezes nós tentamos fugir dos problemas quando nós estamos lidando com eles? Eu tenho aprendido, pastor Sônia, você sabe muito bem porque eu estou falando isso, que viver no dia a dia do ministério nem sempre é fácil. Há momentos que a nossa vontade é de ir embora, é de desistir. Meu pastor ele sempre falava, João José Soares Filho, Nova Friburgo, já está com Cristo, que existiam algumas pessoas que você tinha que pegar um gato morto, já está bem duro, então ele ficava bem durinho na sua mão, e bater na cabeça de determinados crentes, até o gato miar. Porque só assim a pessoa ia aprender. Ou seja, ele está dizendo que nunca aprende, né? E eu fico imaginando como pode a palavra sendo anunciada:
perdão, amor, comunhão, restauração, e as pessoas acabam fazendo o que é contrário. Muitas vezes aproveitamos mal aquilo que Deus tem nos dado e não queremos suportar as consequências. E a primeira coisa que a pessoa faz, ir embora, fugir. Há muitas pessoas fazendo isso, não só na igreja, mas nos relacionamentos. A primeira coisa que vem é: eu não aguento mais, eu estou desanimado da minha esposa, eu estou desanimado com o meu esposo. Talvez o sentimento que você tem hoje é de fuga, porque é melhor fugir, porque quem é covarde é aquele que foge. E na verdade o crente em Jesus Cristo não pode ter esse espírito de covardia. E Paulo fala isso para Timóteo: Timóteo, Deus não te deu um espírito de covardia, mas de moderação, de autoridade, de poder. Seja cheio do Espírito Santo, Timóteo. Encare o problema, vá à luta, Deus está contigo. Meus irmãos, eu não sei qual tipo de aflição que cada um aqui está passando nessa noite, mas eu quero dizer para vocês que Jesus Cristo, o nosso mestre por excelência, ele enfrentou a crise que não foi plantada por ele, e ele encarou até o fim, cravando-a na cruz, derramando seu sangue precioso sobre todos nós. Eu fico imaginando, queridos, que naquele momento Jesus estava agindo, consumando a sua obra, dizendo: está consumado. Deus estava olhando e dizendo: o meu filho completou a obra na terra com excelência. E quando Cristo ressuscita, ele decreta a destruição completa daquilo que atormentava o ser humano, o poder das trevas. Isto é sim excelência. É por isso que nós podemos dizer, como igreja do Senhor, que só através do nome de Jesus Cristo é que nós podemos servir a Deus com excelência. Nós não podemos ter essa excelência se pararmos de fugir dos problemas. Quando nós pouparmos o nosso pastor, olhando para a crise, dizendo: eu preciso ter mais maturidade, eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso colocar mais meu joelho no chão. Mas o que acontece? Ai, pastor, meu marido falou alto comigo. Pastor, vai em casa, conversa com ele, por favor. E o pastor: puxa, irmão, mas você já deu? Não, pastor, não dá, vamos separar. Não, calma, vamos lá. E lá vai o pastor altas horas da noite, e conversa, e chora, e abraça o que a igreja nem sabe que você está ali, hein? E de repente, quando chega no dia seguinte, o pastor está lá com a orelha, vem para a igreja atender. Ei, pastor, não, a noite foi longa, né? É, pastor, foi longa? Como assim? Não, não é que você está pensando, não. Minha esposa foi em casa sozinho. É que eu fiquei atendendo um casal. Ah, que bom, pastor. Aí lá dentro ela fala: mas tem obrigação, né? Daqui a pouco o pastor vê aquele casal que passou a noite esgotado, abraçadinho, beijando o outro. Aí ele fica aquele sentimento de alegria e frustração. Puxa vida, né? Eles poderiam ter feito isso sem eu precisar estar lá. Não era algo mais simples se ambos estivessem amando e buscando a Deus? Se o ser humano falasse: eu amo a Deus, e quanto mais eu amo a Deus, mais eu amo meu cônjuge, isso pouparia o ministério pastoral diante de outras setas demoníacas que vêm sobre a igreja. Irmãos, sabe o que acontece com Jesus por ter encarado aquilo que estava afligindo o coração dele? Veja o versículo 43. Diz que apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortaleceu. Queridos, depois que Jesus deixou tudo nas mãos do Pai, falou: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus foi fortalecido por um anjo. Este anjo consolava, animava, fortalecia o ânimo de Cristo para que ele continuasse o projeto dele. E naquele momento eu entendo aquilo que diz lá em Salmos 34, no verso 7 a 9, que diz: o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei ao Senhor, vós os seus santos, porque nada falta aos que o temem. Aleluia. Meus irmãos, nada faltará na vida daqueles que têm como pastor o Senhor das nossas almas. Deus sempre envia os seus anjos para nos ajudar. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. A questão é que nós, como igreja, precisamos lidar com as tribulações eclesiásticas com excelência.